Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Boa tarde. Nosso assunto de hoje vai ser demência. Então, achei que a pessoa adequada para falar para a gente sobre demência era a doutora Andréia Souza, que trabalha na Memory Clinic, trabalha no Richeiro Labs. Então, ela tem uma grande experiência com demência. Então, doutora Andréia, fique à Oi, vontade. bem, obrigada, Bebeto, pelo convite, o Carlos Henrique também. Assim, esse encontro é super despretensioso, é mais para a gente passear um pouco dentro desse universo das demências e fazer a troca com todas as especialidades, que eu acho que é o que é mais enriquecedor e é o que ajuda a tentar chegar a um veredito, né, das diversas condições que podem acontecer. Até dentro dessa brincadeira, as demências a gente pode brincar e dizer que é um grande saco de gatos, né? A gente tem várias causas, vários aspectos clínicos, apresentações, faixa etária mais acometida, e todo esse conjunto de achados clínicos e de outros marcadores que a gente pode utilizar podem fazer a diferença para tentar diferenciar os diferentes tipos. A gente pode ter causas neurodegenerativas, como Alzheimer, demência frontotemporal, Parkinson, Lewy. Você pode ter a encefalopatia traumática crônica também, com deposição de estruturas do córtex cerebral levando à alteração cognitiva. A hidrocefalia de pressão normal dentro de uma faixa etária mais idosa, causas vasculares com AVC, angiopatia amiloide, doenças infecciosas como prion, encefalopatia herpética, neurosífilis que tem voltado de uma maneira bastante significativa. Obviamente não o quadro inicial, né, porque a neurosífilis é um quadro terciário, mas a sífilis tem voltado. Causas tumorais, primárias ou por metástase, pacientes em contextos oncológicos que são submetidos à radioterapia, whole brain, causas traumáticas muito frequentes na população idosa, com hematomas dentro da cabeça, traumatismo, né, propriamente dito, encefalopatia hepática, que é uma causa significativa para alterações cognitivas que a gente vai ver, o alcoolismo. E o nosso carro-chefe, sem dúvida nenhuma, das demências é a doença de Alzheimer. A gente tem bem estabelecido, e aí o Felipe pode me corrigir se eu ficar falando besteira, histopatologicamente a gente tem os marcadores clássicos, que é as placas amiloides e os emaranhados neurofibrilares, e eles têm uma disposição e uma progressão de curso no comprometimento do córtex cerebral que vai levar primeiro a uma disfunção do neurônio e posteriormente a uma morte celular, a morte neuronal, levando então à atrofia. Geralmente os emaranhados neurofibrilares são de comprometimento intracelular e a deposição amiloide é no espaço extracelular. Até tem um artigo bem interessante da Defelite, em que ela fez cultura de neurônios, e isso aqui é um neurônio normal, com toda a sua ramificação dendrítica, todas as espinhas dendríticas, essas bolinhas que a gente vê aqui. Quando você incuba essa colônia, essa cultura de neurônios, num meio que tem pequenos peptídeos de proteína amiloide, você percebe uma redução significativa dessa ramificação dendrítica e perda das sinapses neuronais, né? Então, isso daqui realmente ele tem um efeito deletério em cima das estruturas neuronais. Inicialmente, a histopatologia era considerado o padrão ouro para a definição do paciente que tinha demência de Alzheimer, mas assim, isso naturalmente ninguém vai ficar fazendo biópsia de cérebro para fazer fechar o diagnóstico. Então, ferramentas neuropsiquiátricas e neuropsicológicas foram estabelecidas e você passou a ter, então, os critérios do NICS-ADR-IDA, que inicialmente em 84 eram só escalas neuropsiquiátricas e neuropsicológicas,
Em 2007 ele foi revisado e aí você passou a incluir marcadores, os biomarcadores, para tentar ajudar a separar os pacientes que tinham provável demência de Alzheimer ou possível ou não tinham critérios para esse tipo de diagnóstico. Dos biomarcadores, então, a gente vai ter o estudo, por exemplo, da volumetria dos hipocampos, a gente vai ter o estudo de medicina nuclear com PET de glicose e vai ter os biomarcadores do líquor para avaliar proteína amiloide, tal e fosfotal. Posteriormente, e isso mais recentemente, em 2018, um novo olhar foi lançado para avaliação e para definição, a tentativa de definição dos pacientes com demência de Alzheimer, que é esse framework em que você vai definir por biomarcador se esse paciente tem um padrão que é compatível com demência de Alzheimer, mas sendo independente dos achados clínicos para essa definição. Então, como é que isso funciona? É o ATN, né? É o perfil ATN, em que eu tenho o A representando a deposição amiloide, o T representando a proteína tal e o N as alterações neurodegenerativas. Então, esse A, o amiloide, eu posso avaliar pelo PET, com deposição de proteína amiloide, com PIB ou FDDNP. Eu posso usar o T, avaliar também por PET ou pelo líquor. Então, também, ambos, tanto o A quanto o T, eu posso avaliar o líquor ou o PET. E as alterações neurodegenerativas através da ressonância, com a perda do volume do hipocampo, o PET de glicose e, no líquor, o fosfotal. Qual a importância disso? Eu vou fazer um diagnóstico de doença de Alzheimer baseado em alterações neuropatológicas, mas definidas em vivo, através de biomarcadores. E não ou, se você tiver a possibilidade de fazer histopatologia, que não é o que a gente vai implementar na prática, você fecharia o diagnóstico do ATN, mas você não se baseia mais nos sintomas clínicos para fazer isso. Qual é uma grande vantagem dessa possibilidade? É você, quando vai fazer grandes estudos dos grupos de demência para verificar, por exemplo, se uma medicação é adequada ou não para a melhora cognitiva daquele paciente, você purifica a sua amostra de pacientes. Então, você vai ter achados que são A positivo, T positivo, E positivo, e esse paciente vai estar dentro desse subgrupo da doença de Alzheimer e você vai poder fazer as comparações dos grupos para implementar possíveis tratamentos que sejam benéficos ao grupo. Então, aqui um exemplo do que seria esse ATN. Deixa eu só arrastar isso aqui. Você tem aqui um ATN negativo, todos os negativos, e aqui um ATN positivo. No ATN negativo, a parte estrutural, eu não tenho nada de redução volumétrica dos hipocampos. Eu tenho um FDG, um metabolismo de glicose preservado, e aí a região de interesse que eu vou avaliar é a região do cíngulo posterior, por exemplo, e a avaliação do córtex como um todo, mas um marcador muito significativo é esse triângulo que eu vejo vermelho aqui na região do cíngulo parietal e cíngulo posterior. E no PIB, que é o marcador de proteína amiloide, deposição de proteína amiloide, eu não vejo deposição. O verde seria o verde, amarelo, laranja, vermelho significa mais. Indo para o azul significa menos. Então, nesse daqui que seria o padrão normal, eu não tenho deposição no córtex do PIB, do marcador amiloide. Quando eu comparo com o contramão, que seria o lado oposto da doença de Alzheimer, é um paciente que tinha uma redução volumétrica discreta dos hipocampos, ele tem um apagamento dessa região do cíngulo posterior no metabolismo de glicose, e eu passo, se eu pegar o espaço entre esses dois círculos concêntricos, o vermelho e o alaranjado, eu vejo que tem uma deposição do marcador do PIB positivo. Compara com esse lado de cá para ficar mais fácil, para a gente ver as diferenças. Então, esse daqui seria um paciente que, mesmo que não tivesse sintomas, ele seria classificado esse framework como um paciente com doença de Alzheimer. A gente tem que lembrar que a doença começa na porção mesial dos lobos temporais, comprometendo os hipocampos. Com o tempo, quando os hipocampos param de funcionar, o paciente
passa a ter uma desconexão com áreas associativas de conexão. Então, qual é a área associativa de conexão que o hipocampo faz? Com a região do cíngulo posterior, o lobo parietal e cíngulo posterior. O cíngulo, o giro do cíngulo, é esse giro que corre em volta do corpo caloso. Então, a região posterior dele é a região que é primariamente comprometida na fase inicial da doença de Alzheimer, com hipometabolismo. Eu ainda não tenho perda neuronal nessa região quando eu tenho o achado de hipometabolismo de glicose no cíngulo posterior. Então, é uma área muito interessante para ser estudada, por exemplo, na espectroscopia, que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente. Então, de novo, comparando, né, o PET de FDG, paciente normal, aquela área metabolicamente ativa, que está aqui, e o apagamento dessa região posterior no paciente com padrão de Alzheimer. Lobos temporais. Os lobos temporais eles sofrem um pouco na avaliação por PET, não é assim aquela Brastemp, mas a gente, comparando o normal com o paciente com padrão de demência de Alzheimer, eu vejo que tem menos metabolismo, aqui mais azulzinho, comparado com o lado normal. Isso aqui é um estudo bem interessante de PET também, com patologia amiloide, em que ele foi comparando pacientes de normais até os pacientes patológicos, em que você tem a deposição do anticorpo, marcando a proteína amiloide, né, na estrutura cortical do córtex do pré-cúneus. E aí eu vou vendo, se eu for comparando a região cortical, eu vou vendo uma deposição progressiva da proteína amiloide e o correlato na peça histológica do córtex estudado. É interessante esse outro estudo aqui, que usando o PET amiloide também, se eu for comparar as diferenças ao demências, possibilidades de demência, o PET por amiloide, ele consegue manter uma distância, enquanto a gente vê um cruzamento dos achados das demais demências, o PET amiloide para a doença de Alzheimer parece ser interessante nessa diferenciação das demais condições. Como é que a gente, então, dentro do estrutural, que é o papel do radiologista, como é que ele pode ajudar? A gente sabe que a doença começa comprometendo a estrutura mesial do lobo temporal, o hipocampo. Ele vai levar a uma redução volumétrica progressiva dessa estrutura, e as estruturas ao redor dele, que seria a fissura coroide e o corno temporal do ventrículo lateral, vão ampliar. Então, eu tenho aqui uma classificação que foi criada, que é uma classificação MTA, que é uma escala visual, em que eu vou avaliar a espessura do hipocampo, vou ver a amplitude da fissura coroide e vou ver o grau de ectasia do corno temporal do ventrículo lateral. E progressivamente, à medida que vai caminhando do 0 até o 4, se a gente pegar os dois extremos, a gente vê que a gente tem um hipocampo aqui de espessura bem preservada, bem gordinho, e aqui eu já tenho um hipocampo fininho, magrinho. A fissura coroide está ampla, e assim como o corno temporal do ventrículo lateral. Assim, eu tenho só, assim, eu acho que a gente tem que ser crítico e ter sempre cuidado de avaliar o exame como um todo, não se exclusivamente avaliar essa escala sem olhar o resto do encéfalo desse paciente. O que eu quero dizer com isso de uma forma muito pragmática? Se esse paciente, por exemplo, tem hidrocefalia, ele vai ter uma dilatação do sistema ventricular, e essa dilatação do sistema ventricular pode comprimir o hipocampo e dar uma falsa sensação de redução da espessura, da altura do hipocampo, e o corno temporal bastante ectasiado. Então, assim, sempre ter o bom senso de olhar o exame como um todo. Isso daqui é só um desenho esquemático mostrando melhor, né? Então, eu tenho a estrutura do hipocampo aqui, num tom de bege e um cinza. Eu vejo a altura do hipocampo, eu vou avaliar a amplitude da fissura coroide e o tanto de ectasia do corno temporal do ventrículo lateral. À medida que vai tendo perda volumétrica do hipocampo, eu vou tendo a ampliação da fissura coroide, a ectasia do corno temporal do ventrículo lateral e a redução da espessura do hipocampo. Aquela escala é uma escala visual, ela vai ser sempre suscetível a falhas de interpretação, vai depender muito da experiência de quem está avaliando, sem dúvida nenhuma.
E para quem tem a possibilidade, você pode lançar a mão, como essa volumetria, que é uma volumetria semi-automatizada, através do NeuroQuant, por exemplo, em que você manda uma sequência volumétrica T1 para o sistema e ele gera esses mapas de segmentação das diversas estruturas encefálicas. Então, aqui o hipocampo ele pinta de amarelinho e ele te dá o valor dessas estruturas. Ele gera um mapa detalhado de várias estruturas e vai citando quanto que deu esse volume. Aqui, por exemplo, no paciente, ele tem 2 visitas. Eu estou comparando aqui hemisfério esquerdo, hemisfério direito com hemisfério direito. De 2013 para 2015, esse paciente teve uma pequena queda do volume do hipocampo dele. E eu posso ter uma curva, plotar essa curva temporalmente. Aqui no caso são a idade do paciente. Então eu vejo que na primeira visita ele tinha um volume X e na segunda visita ele passou para um volume Y, mas ainda dentro de uma faixa de normalidade. Aqui é a mesma coisa, é o quanto que eu tenho de ectasia do corno temporal do ventrículo lateral, e eu vejo que ele na primeira visita tinha um valor, aumentou um pouquinho na segunda visita, que está de acordo com os achados, são concordantes. Então, aqui eu vejo um hipocampo com uma espessura normal e aqui eu já vejo um hipocampo com uma espessura um pouquinho menor, com uma ectasia do corno temporal do ventrículo lateral. A volumetria manual, que não está demonstrada aqui, ela eu acho que, arriscada, assim, por alguns aspectos. Um, porque ela é difícil de ser implementada por quem não conhece a estrutura anatômica detalhada de onde começa e onde termina o hipocampo. O hipocampo é uma estrutura pequena. Se você contorna o hipocampo por dentro, você vai ter um volume diferente se você contornar o hipocampo por fora. Se você faz a mesma medida, a mesma pessoa corre riscos de dar diferente. Então, assim, ele pode ser uma medida de uso, mas assim, quero ter uma ideia geral. Mas a repetitibilidade, a chance da gente conseguir repetir as medidas é um pouco mais difícil, não é uma coisa muito fácil de implementar na rotina, além de ser uma coisa que toma muito tempo dentro de uma rotina normal, né? A espectroscopia de prótons é um método da ressonância magnética que é bastante solicitado. E como é que eu vou escolher a topografia desse voxel que eu vou avaliar? Primeiro eu vou usar um TEA curto, porque com o TEA curto eu consigo enxergar não só o N-acetilospartato e a creatina, mas eu passo a poder ver também outros metabólitos, como o minoxidil. Também o GLX passa a aparecer no TEA curto, mas dentro do contexto do Alzheimer, o minoxidil é muito importante. E como que é o achado mais clássico relacionado à demência de Alzheimer? Eu tenho uma redução do N-acetilospartato. Lembrando que o N-acetilospartato ele é um marcador neuronal, ele só vai estar presente dentro do neurônio. Um neurônio que é disfuncional ou que tem morte neuronal, eu vou ter redução do N-acetilospartato. Se eu tenho um paciente que tem a fase inicial da doença, fez uma espectroscopia que reduziu o NA dele, e ele volta um ano depois com instituição de medicação específica, eu posso recuperar a função desses neurônios que estavam parcialmente atordoados, digamos assim. E aí pode ocorrer uma normalização da curva espectroscópica. Mesma coisa em relação ao achado do minoxidil. O minoxidil é um marcador de célula glial, está presente, muito presente em células gliais, e ele é um açúcar. Ele, dentro do contexto da demência de Alzheimer, ele tende a aumentar. Então, os achados clássicos esperados seria a redução do N-acetilospartato e elevação do minoxidil. E aí as razões clássicas que a gente faz é o NA dividido pela creatina, o minoxidil dividido pela creatina, e o MI dividido por NA ou NA dividido por MI. Alguns grupos escolhem a razão, hora uma, hora outra, mas isso não é um problema. Então, por que eu escolho essa projeção de cá? Lembra que a gente falou, o hipocampo é onde a doença começa. E a região que precocemente é comprometida por uma desconexão funcional é a região do cíngulo posterior. Então, eu tenho a possibilidade, sem nenhum risco, de poder avaliar essa região de cá.
é uma região estável para a obtenção da curva espectroscópica, a linha de base costuma ser muito estável, eu não sofro influência, contaminação das estruturas da base do crânio, de seios paranasais, de gordura da base do crânio que podem comprometer a minha qualidade de curva. Então, é uma região ótima de ser avaliada pela espectroscopia. Aí você pode perguntar, por que eu não faço no hipocampo se o hipocampo é a minha estrutura de eleição e é onde a doença começa? Para você ter uma boa curva espectroscópica, você também tem que ter uma boa relação sinal-ruído. Você tem que ter a não contaminação por outras estruturas que não estão histopatologicamente comprometidas pela doença. Se eu coloco um voxel aqui, a chance de eu pegar tecido neuronal normal ao redor é grande. Eu tenho que ter um mínimo, um voxel de 1 por 1 centímetro. Se eu fizer um voxel desse tamanho nessa topografia mesial do lobo temporal, dificilmente eu vou conseguir manter esse 1 por 1 sem pegar tecido neuronal normal ao redor. E aí, na média que ele faz, ele pode me dar um valor de NAA que não vai estar tão reduzido. Na verdade, é porque eu estou fazendo uma mistura de tecido normal com tecido comprometido. Outra coisa também é que a proximidade das estruturas da base do crânio, seio esfenoidal, que vai estar mais ou menos nessa topografia, gordura, seio cavernoso, tudo isso pode comprometer a estabilidade e a replicabilidade das curvas espectroscópicas. Então, de uso corrente e adotado mundialmente, a região estudada é a região do símbolo posterior. A dica para o radiologista é como que eu vou ter uma sistemática de posicionamento. Eu posso pegar a fissura parieto-occipital e essa vai ser a minha margem de uma das arestas do meu voxel. Eu pego a região do símbolo do corpo caloso, o esplênio do corpo caloso, e aqui eu vou margear a outra aresta para posicionar e encaixar esse meu voxel nesse vão. E aí eu vou estar pegando basicamente o símbolo posterior e o córtex parietal posterior. No axial e no coronal, eu consigo colocar esse voxel meio a meio para tentar otimizar o máximo possível de córtex neuronal. A doença é uma doença do neurônio, é uma doença que compromete basicamente córtex cerebral. O que a gente também tem que ter cuidado? Existem algumas condições clínicas que podem alterar ou enganar uma curva espectroscópica. Então, por exemplo, pacientes, lembra que eu falei que o minoxidil é um açúcar? Então, pacientes que têm diabetes ou que têm insuficiência renal, eles podem ter um aumento do nível do minoxidil sem significar que seja por conta da doença de base, da pretensa doença de Alzheimer. Pacientes que, essa flutuação também que eu falo aqui, dos pacientes que eu tinha falado, né, do paciente feio no primeiro momento com uma curva alterada, ele faz medicação específica, anticolinesterase, com alguma outra medicação, e ele tem uma normalização da curva espectroscópica no exame subsequente. Na verdade, é porque você recuperou, você está fazendo a espectroscopia, uma análise bioquímica em vivo. Então, ele vai fazer um recorte daquele momento que aquele paciente está vivenciando. Passando para uma outra demência que também é bastante frequente, e que eu acho que o conhecimento sobre ela está ficando mais amplo e as pessoas estão reconhecendo ela de uma maneira mais significativa, é a demência frontotemporal. Como o nome fala, o comprometimento preferencial é dos lobos frontais e dos lobos temporais, em que aqui, se a gente comparar um paciente normal com um paciente com demência frontotemporal, se você pegar a espessura dos giros e a amplitude dos sulcos, você vai ver que essa região anterior, os giros são bem mais finos e os sulcos são muito mais amplos. E é assimétrico, né? Você vê que o lobo frontal é comprometido de uma maneira bem diferente do que você observa, ou melhor, não há comprometimento parietal ou occipital. Se você compara aqui, existe um padrão semelhante da espessura dos giros e da amplitude dos sulcos. Mesma coisa, se eu comparo um paciente com demência frontotemporal, eu vejo uma atrofia predominante frontal diferente da região posterior. Um achado clássico bem descrito é que a atrofia pode ser tão significativa que vai lembrar uma descrição que eles chamam de lâmina de faca, que fica tão afilado que lembra uma lâmina de faca. Então, aqui o comprometimento dos lobos frontais e dos lobos temporais. Aqui um estudo de PET com metabolismo de glicose, em que eu tenho um hipometabolismo dos lobos frontais.
e, de novo, aquele gradiente que a gente vê uma atrofia anterior que não existe na região posterior. A demência frontotemporal, em um grande número de casos, ela tem um comprometimento lobar assimétrico interhemisférico. Então, você pode ter um comprometimento mais à direita ou mais à esquerda. E as variantes da demência frontotemporal vão estar muito relacionadas, muito intimamente relacionadas a essa assimetria de apresentação. Então, eu posso ter uma variante comportamental, onde predomina o comprometimento do hemisfério direito, e as variantes de linguagem, em que você tem um comprometimento preferencial do hemisfério esquerdo. Obviamente, também tem uma variante motora que pode estar associada a comprometimentos também de linguagem. Então, dentro desses comprometimentos, dessas variantes da demência frontotemporal, a demência comportamental, por exemplo, o paciente pode ter alteração de personalidade, ele pode ficar desinibido, ele pode ficar apático, ele pode perder a capacidade de sentir empatia, alteração de padrão alimentar, começar a comer compulsivamente, pode passar a ser um jogador compulsivo, comportamentos estereotipados que ele não tinha. Então, isso faz parte tudo de uma alteração comportamental predominante. Então, se eu comparar aqui, o paciente tem atrofia frontal, ele tem atrofia temporal, mas eu vejo que é assimétrica com predomínio à direita. Os pacientes com variantes afásicas, afasia progressiva primária ou a demência semântica, você já tem um comprometimento preferencial à esquerda. Então, seria o lobo temporal. Se eu comparar um lobo temporal com o outro, eu vejo que esse lobo esquerdo é mais atrófico. Mesma coisa em relação ao lobo frontal, o lobo à esquerda é mais comprometido. E o metabolismo de glicose, uma redução hemisférica à esquerda. Por que eu estou falando de linguagem esquerda? Porque assim, a maioria esmagadora das pessoas, a dominância de linguagem costuma ser hemisférica à esquerda. Então, às vezes o paciente pode ter uma variante afásica, mas ele ser aqueles talvez 3, 4, 5% em que a linguagem dele, na verdade, está à direita. Então, isso é só mais ou menos uma generalização do que é esperado para a maioria das pessoas. E dentro das variantes motoras, a associação de comprometimento de linguagem, que pode estar associada à doença do neurônio motor ou à degeneração córtico-basal. Para piorar o contexto clínico das pessoas que têm que avaliar os pacientes com demência de Alzheimer, existem variantes da demência de Alzheimer que podem lembrar a demência frontotemporal. Então, a gente tem a logopênica, que é uma variante, e uma variante frontal. Existe também uma variante posterior da demência de Alzheimer, que vai comprometer a região occipitotemporal. E isso daqui é uma coisa que atrapalha muito a vida do clínico, do neurologista ou do geriatra. Mas uma coisa que ajuda a tentar diferenciar isso é que esses pacientes eles vão ter, assim, é necessário ter comprovado que esse paciente tem alteração licórica compatível com a demência de Alzheimer ou um amiloide, um PET amiloide com deposição de proteína amiloide positivo. E aí, então, eu consigo dizer que esse paciente não é uma demência frontotemporal, mas ele é uma variante da demência de Alzheimer com esses padrões. Outra demência que também não é tão infrequente é a demência dos corpúsculos de Levi ou dos corpos de Levi. Qual é o achado característico clínico desse tipo de doença? É a flutuação do declínio cognitivo. Na demência de Alzheimer, é um comprometimento de cognição, predominantemente inicialmente da memória episódica, mas ela é mantida e ela é progressiva. Na demência dos corpúsculos de Levi, não, ela é flutuante. Então, o paciente pode estar de manhã bem, de tarde ele está com comprometimento da cognição, no dia seguinte ele está ótimo, 2 dias depois ele começa a ter alteração de novo. Então, é uma cognição que tem alteração flutuante. A progressão costuma ser rápida, apesar da faixa etária de comprometimento ser semelhante. Agora, tem um achado que é bastante interessante, que ajuda também, às vezes, nesse diagnóstico, são os sintomas parkinsonianos que podem estar associados, em que o paciente tem início, logo no começo do quadro, ele passa a ter sintomas parkinsonianos. Obviamente, a Rita está aí, ela me corrige se eu estiver falando besteira. Outra coisa também muito frequente nesses pacientes com Levi é a presença de alucinações, que mais caracteristicamente são descritas como alucinações visuais, mas elas podem comprometer outros domínios. Uma alta sensibilidade aos antipsicóticos, aos neurolépticos, e com a piora do quadro clínico, e uma sobrevida
menor em comparação aos pacientes com doença de Alzheimer. Se eu for pegar a avaliação de volume inteiro do hipocampo desses pacientes, ele não vai ter alteração do volume dos hipocampos. Se eu for pegar um PET-FDG, eu vou ter hipometabolismo no cíngulo posterior, no córtex parietal posterior e cíngulo posterior, mas eu também vou ter um hipometabolismo de lobo occipital que não está presente na demência de Alzheimer. Se eu for avaliar ele pelo SPECT, uma avaliação dopaminérgica, se eu for comparar um paciente com demência de Alzheimer com o paciente que tem Lewy, eu vejo um metabolismo normal dopaminérgico nos núcleos da base e uma redução desse metabolismo dopaminérgico no paciente que tem Lewy. E uma coisa interessante também seria a cintilografia miocárdica, ou MBG, em que no paciente normal eu vejo o miocárdio presente, bem definido, e no paciente que tem Lewy, ele tem uma denervação, ele passa a não ter mais esse miocárdio tão facilmente detectado. Isso ajuda muito a fazer a diferenciação dos pacientes com demência com Alzheimer dos pacientes com demência dos corpúsculos de Lewy. Esse estudo de cá, ele compara várias situações, mas eu separei as 3 que a gente acabou de falar, que seria a demência de Alzheimer, o Lewy e o frontotemporal. Se eu for comparar o sagital, o plano sagital mediano deles, então o clássico do Alzheimer, com o hipometabolismo no cíngulo posterior, o Lewy, em que eu tenho o cíngulo posterior, mas eu vou ter lobo occipital, que não acontece no Alzheimer, e o frontotemporal, em que as alterações vão ser mais anteriores, comprometimento frontal e não posterior. A demência, esse aqui entrou sem querer, a verdade, deixa eu voltar aqui. Isso daqui era para mostrar a doença de Parkinson, sem querer eu deixei copiado essa parte, mas no outro slide a gente vai conseguir ver melhor. Você tem aqui a espessura normal, na parte compacta, no paciente normal, e no paciente que tem Parkinson você tem um afilamento da espessura da parte compacta da substância negra. Só que esse achado da ressonância magnética, ele é um achado tardio na evolução da doença. Eu quero fazer o diagnóstico desse paciente antes da fase de sintomas motores. O ideal é eu conseguir detectar esses pacientes numa fase sem os sintomas ainda, ou de tremor ou de rigidez. E aí eu posso lançar a mão, que aí no próximo slide a gente vai conseguir ver melhor. Aqui está aparecendo metade do mesencéfalo. Se eu rodar esse mesencéfalo, eu vou ter um pedúnculo cerebral aqui e aqui em cima tem um outro, que não apareceu, peço desculpas. E aí eu tenho a região da substância negra que não está hipogênica, que é normal. Quando eu quando eu tenho doença de Parkinson, eu passo a ter uma ecogenicidade na topografia da substância negra. Só que uma coisa interessante, até um trabalho que a Rita fez, ela comparou pacientes com Parkinson e pacientes, por exemplo, com tremor essencial, e ele percebeu que a ecogenicidade pode até estar presente em ambos, no Parkinson ou no paciente com tremor essencial. Só que precisa ter uma área, pelo menos, maior do que 0,2 centímetros quadrados para você poder inferir que esse paciente deve ser Parkinson. Diferente do tremor essencial, que ele pode ter a hiperecogenicidade, mas ele não. Aqui, por exemplo, esse paciente, ele tinha uma área de 0,1 ou 0,11. Então, esse cutoff de 0,20, ele é interessante para a gente poder diferenciar esse achado quando presente. Dentro até do Parkinson, o Parkinson, o clássico é a gente pensar naquele paciente com tremor ou com rigidez, quadro de comprometimento assimétrico, mas esses pacientes podem evoluir com alterações cognitivas. E se, salvo engano, eu acho que a maioria dos casos estão associados mais à forma rígida cinética do que à forma tremulante da doença. Um outro quadro demencial que é muito comum na nossa população por conta da hipertensão ou do diabetes são as demências de causa vascular. Isso aqui é um achado... Alguém quer falar? Esse aqui é um padrão bem clássico de uma demência vascular bastante extensa, em que você tem uma gliose, um tapete de gliose comprometendo a substância branca dos hemisférios cerebrais. E o PET desse paciente, você vai ver que tem um comprometimento, como se fosse uma colcha de retalhos, você tem várias regiões com hipometabolismo,
mas não tem um território predominante, um lobo predominante, é um comprometimento irregular e difuso. Então, esse seria um aspecto que a gente tem que pensar nas demências de causa vascular. Dentro também das possíveis causas vasculares, essa paciente teve um achado de uma lesão isquêmica focal, caprichosa, comprometendo o hipocampo direito. Então, aqui eu tenho um foco de restrição na difusão, bem localizado e comprometendo o hipocampo. E dentro também de doenças vasculares, a gente não pode esquecer das angiopatias amiloides, em que eu tenho deposição da proteína amiloide na parede dos vasos. Então, eu vou ter pequenos focos hemorrágicos, essas bolinhas pretas que a gente vê na sequência. Aqui é uma sequência de suscetibilidade magnética. E esses foquinhos, eles são pontos de fragilidade que podem evoluir para hematomas parenquimatosos. E, às vezes, a evolução desses vários hematomas parenquimatosos podem levar a um comprometimento cognitivo desse paciente. Ressaltando que a proteína amiloide que eu tenho aqui na angiopatia amiloide é diferente estruturalmente da proteína amiloide que a gente vê na demência de Alzheimer. Uma coisa que a gente, como radiologista, pode usar na nossa rotina para fazer uma classificação mais simplificada e passar uma sensação mais palpável para o neurologista, para o geriatra, o clínico que recebe um exame de ressonância magnética para gradar o grau de comprometimento da doença da substância branca pela doença vascular é a escala de Fazekas, em que você vai avaliar o quanto você tem desses pontinhos brancos que significam a gliose e a extensão delas. E sendo que o 0 é o normal e o 3 seriam as áreas mais confluentes, com mais extenso comprometimento da substância branca. Comparando, fazendo só um diagnóstico diferencial da angiopatia amiloide, a gente tem que lembrar de algumas condições que numa sequência de gradiente eco vão aparecer como essas bolinhas pretas, mas que podem ser outras causas. Então, doença hemangiomatosa, os pequenos hemangiomas, às vezes muito em contexto familiar, em que você tem vários focos de sangramento em região córtico-subcortical. Você tem a doença hipertensiva grave não controlada, em que você também tem essas várias bolinhas pretas que a gente vê difusamente, tanto em fossa posterior como em compartimento supratentorial. Mas aí fica uma dica para a gente sempre olhar a região dos núcleos da base, dos tálamos, que é um achado bem característico da doença hipertensiva não controlada. E as metástases dentro do contexto do melanoma, que são metástases que sangram muito frequentemente. Aqui eu não tenho a sequência gradiente, mas eu tenho esses vários foquinhos brancos, que isso aqui não é... são metástases, e todas elas com sinais de sangramento, que também podem ficar com esses pontinhos pretos e fazer o diagnóstico diferencial. Então, por isso que é importante a gente sempre ter a história clínica do paciente. Uma outra situação clínica que aí eu acho que assim, é o carro-chefe onde a espectroscopia tem um papel significativo e é muito elegante para demonstrar uma alteração que muitas vezes é subclínica, seria na encefalopatia hepática. Se eu for pegar a ressonância magnética do crânio desse paciente, estruturalmente, qual é o achado que eu vejo? Esse hipersinal em T1 espontâneo nos globos pálidos, que eu vejo aqui. Se eu for comparar o sinal com o resto do encéfalo, eu esperaria que aqui fosse um cinza parecido com córtex. Eu vejo que ele está branco e no tegmento do mesencéfalo. Isso daqui é por excesso de manganês, é acúmulo de manganês, que está associado a essa hepatopatia. A espectroscopia, aqui é a comparação de uma curva alterada com uma curva normal. O que eu vou olhar? A primeira coisa é o TE, eu vou usar um TE curto de novo, porque eu preciso enxergar o GLX, que é glutamina e glutamato, e eu preciso enxergar a topografia do minoxidil. No paciente com encefalopatia hepática, eu vou ter o aumento do GLX, tanto na faixa entre creatina, o segundo pico da creatina e o minoxidil, e eu vou ter uma redução do pico do minoxidil. Então, aqui, se eu for comparar o GLX normal e um GLX elevado, se eu for pegar aqui a colina e comparar com o segundo pico da creatina, eu vejo que existe um vale aumentado, que na verdade corresponde à presença da segunda faixa
do GLX. E a redução ou não detecção do minoxidil, que é bem característico da encefalopatia hepática. Então, se eu vejo uma alteração dessa numa curva de espectroscopia, muitas vezes, assim, eu passo o olho inicial, não vejo uma alteração muito significativa, vejo essa curva, aí eu vou procurar espontaneamente para ver se tem essa alteração de sinal, que muitas vezes isso é muito fácil de ser visto nas sequências que são de ponderação espinheco ou turbo-espinheco. Nas sequências gradiente-eco, que geralmente são as sequências volumétricas que a gente trabalha, esse hipersinal pode não ser assim tão fácil de ser percebido. Então, você tem que janelar, escurecer um pouco para ver se por acaso aparece essa alteração de sinal. E isso aqui é muito característico. O que é bonito também é que se você corrige a doença de base, se você corrige o motivo desse mau funcionamento hepático, essa curva ela vai normalizar, sendo que tanto a alteração do GLX quanto do minoxidil pode levar semanas e meses para voltar ao normal. Não é uma coisa que volta imediatamente. Então, por exemplo, isso aqui era um paciente, a curva dele antes, com alteração, é aumento do GLX e redução do minoxidil, e pós-transplante hepático, uma normalização da curva, eu passo a enxergar o minoxidil e tem uma redução da faixa do GLX. Onde que eu vou posicionar o voxel de análise? Aqui é a substância branca e a região que foi escolhida, em literatura, região parietal esquerda. Por que parietal esquerda e não direita? Foi uma convenção e a maioria das pessoas, então, aplica na região parietal da substância branca parietal esquerda. Se eu colocar no córtex, eu vou ver a alteração? Vai, sem dúvida nenhuma, você vai perceber, mas a região mais robusta, onde essa alteração fica mais proeminente, sem dúvida, é a região da substância branca parietal. Os outros diagnósticos diferenciais, a gente vai passar muito rapidamente, só para a gente não esquecer que elas existem também. Tanto a doença priônica quanto a encefalopatia herpética, a característica clínica mais marcante é a evolução muito rápida dos achados clínicos. Então, o paciente, em questão de horas, ele tem uma alteração dessa cognição dele. Dentro da doença priônica, numa sequência de difusão, eu vou ver caracteristicamente essas áreas de restrição corticais, que podem comprometer núcleos cinzentos da base também, como aqui, ou o tálamo. E a encefalopatia herpética, em que você tem extenso comprometimento parenquimatoso, que em questão de horas modifica. Ele pode começar com comprometimento do lobo temporal, ele pode passar e comprometer o lobo contralateral, lobos frontais, e assim, é um quadro devastador que se não se intervir muito rapidamente, fazer medicação específica, esse paciente pode ter um comprometimento encefálico com um prejuízo cognitivo muito significativo, e geralmente pacientes que podem ser jovens, né, fora da faixa habitual das demências neurodegenerativas. No contexto dos pacientes idosos, a gente não pode esquecer dos traumas pelas quedas, que é uma coisa que não é infrequente. Então, a gente pode ter hematomas intracranianos subdurais, pode ter hematomas extradurais. Você pode ter hematomas volumosos bilaterais com compressão significativa do parênquima encefálico. E você pode também ter áreas de traumatismo, às vezes com contusão do parênquima e até fratura associada. Então, sempre ter isso em mente, e o interessante é que essa é uma causa tratável, uma causa potencialmente reversível se detectada precocemente e feita a intervenção adequada. Também a gente não pode esquecer dos tumores intracranianos primários ou secundários. Aqui eu tenho um exemplo de um glioblastoma multiforme e aqui um meningioma. Desculpa. Então, eu posso ter comprometimento da estrutura encefálica ou compressão do tecido encefálico, gerando quadros cognitivos variados, dependendo da localização que é acometida. Ou pacientes oncológicos, por exemplo, pacientes com metástase de mama que precisam fazer o uso de radioterapia whole brain, e aí você, no acompanhamento desse paciente, você vê, às vezes, essa alteração difusa do parênquima com perda volumétrica e geralmente acompanhada de declínio cognitivo. Então, por exemplo, se pegar esse paciente aqui, agosto de 2018, e comparar com março de 2019, eu vejo que a sulcação é mais marcada, com uma ectasia, um aumento das cavidades ventriculares discreto, mas existe. Outro carro-chefe também que a gente sempre tem na cabeça e avaliar
é a hidrocefalia de pressão normal. A gente tem uma tríade clínica muito característica, que é a tríade de Hacking-Adams. Então, você tem alteração de marcha, que pode, às vezes, confundir com uma marcha parkinsoniana, que, na verdade, ele perde a habilidade, ele tem uma apraxia de marcha, ele desaprende como é que ele faz aquele movimento. E, às vezes, essa dificuldade de iniciar o movimento pode lembrar um pouco o parkinsonismo, o declínio cognitivo e a incontinência urinária. Os achados clássicos vão ser dilatação do sistema ventricular supratentorial. Quarto ventrículo, geralmente, ele pode estar de tamanho normal. Eu vou ter um hiperfluxo licórico dentro dos ventrículos laterais, sobretudo no terceiro e no quarto ventrículo. Na sequência de fluxo licórico, eu vejo um hiperfluxo através do aqueduto cerebral e, de novo, mostrando muito bem aqui o turbilhonamento licórico projetado no terceiro ventrículo e no quarto ventrículo. Isso aqui é um corte sagital mediano, passando bem aqui na linha média. Você pode também lançar a mão da cisternocintilografia, em que você injeta por uma punção licórica um radiotraçador e avalia esse paciente ao longo de 24 horas. E você pode ver, na hora que você injeta, e nas primeiras 6 horas, todo o canal vertebral e o sistema ventricular cheio desse radiotraçador. Só que eu espero que esse radiotraçador seja eliminado quando eu fizer um exame uma reavaliação desse paciente com 24 horas. Na hidrocefalia de pressão normal, há uma retenção dentro do sistema ventricular supratentorial. Então, aqui é um estudo de fluxo licórico, as várias fases casadas com sístole e diástole do paciente. Então, eu vou ver uma variação, aqui está escuro, aí ele vai ficando branco, aí ele fica preto. Então, assim, fica branco e preto de acordo com o fluxo licórico subindo ou descendo. Tá? E aí a gente pode fazer uma avaliação qualitativa no plano sagital ou pode lançar a mão da avaliação quantitativa, avaliação no plano axial. Uma escala que a gente pode frequentemente aplicar para esses pacientes é fazer a medida do índice de Evans, em que você vai aferir a largura dos ventrículos laterais na altura dos forames de Monro e vai fazer uma razão com o diâmetro interno dessa calota craniana. Se a razão é maior do que 0,3, ela vai definir dentro desse índice de Evans uma hidrocefalia. Então, assim, finalizando, assim, não dá para abraçar tudo, é mais um popurrí para a gente ter uma noção geral dos possíveis diagnósticos e dos possíveis métodos, como eles podem ajudar, lembrando sempre que a gente tem um quebra-cabeça em que todo mundo tem o seu papel definido. O clínico, o radiologista, o médico nuclear, a patologia, o laboratório. Então, assim, isso não é um trabalho de uma pessoa sozinha, isso é um trabalho de grupo para ajudar a chegar à conclusão do que o paciente pode ter. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada. André, meus parabéns, muito obrigado. Sua apresentação foi de uma clareza contundente. Realmente você explicitou tudo muito bem. E nós estamos abertos a perguntas. E eu tenho uma pergunta já, que é a seguinte. Às vezes tem umas coisas contundentes, né? Que você tem um paciente, você vê que está demenciado e você tem um exame quase normal. Então, isso mostra a importância, né, desses testes todos que são feitos, desses testes com a medição da função cognitiva. Isso. O que você fala disso para a gente? Eu não aplico, mas eu tenho a chance de conviver com um grupo. Pois é, você convive muito com interessante, que você tem um grupo multidisciplinar em que você tem psiquiatra, você tem psicólogo, você tem fonoaudiólogo, e aí esse paciente é testado para os diversos domínios cognitivos. Então, ele vai ser avaliado para a linguagem, ele vai ser avaliado para a visoconstrução espacial, ele vai ser avaliado para inibição, por exemplo, lobo frontal, demência frontotemporal, se fosse o comportamental, que ele tem aquela impulsividade, você tem testes específicos que conseguem avaliar isso, você tem testes específicos de memória, então você consegue destrinchar os domínios e se a gente sabe quais são as áreas que são mais acometidas, por exemplo, sei lá, o Lewy com comprometimento do lobo occipital, esse paciente vai ter uma alteração da visoconstrução. Se você pede para ele montar um desenho que está do lado e copiar esse desenho, ele vai ter dificuldade de fazer isso.
Então, é muito interessante e eu acho que é super necessário. Na avaliação cognitiva, é primeiro definir qual o domínio cognitivo que está comprometido e, se possível, correlacionar pelo menos com uma tomografia, especialmente uma ressonância, e, havendo necessidade de uma maior diferenciação, lançar mão dos estudos de medicina nuclear para conseguir ser um agregador a mais na definição do diagnóstico desse paciente. Outra pergunta é a seguinte: você acha que esse neuroquant vai se tornar uma coisa assim que a gente não vai poder abrir mão disso? Vai ser Eu acho, usado para controle de progressão de doença? O que você acha disso? eu gosto muito dessa ferramenta do NeuroQuant. Eu acho ele muito robusto para algumas estruturas. Ele, para avaliação dos hipocampos, tem sido muito interessante mesmo. Ele consegue delimitar muito bem o limite do hipocampo. Ele não extrapola nem para mais nem para menos. E na comparação longitudinal, se aquele paciente volta e faz com você sistematicamente, sem dúvida nenhuma, é um agregador de um dado robusto em que você pode confiar. A grande dificuldade do NeuroQuant é que ele é um plus, ele custa a mais, então ele não vai ser não vai estar incluído dentro da ressonância magnética, você vai ter que pagar por fora para fazer a execução do NeuroQuant. Geralmente, o que a gente tem usado muito é dentro do universo da pesquisa, então faz parte já do nosso projeto incluir o NeuroQuant na avaliação, mas para amplo espectro, eu acho que é uma ferramenta ótima. Quanto mais usar, com certeza o custo vai baixar e seria excelente se pudesse ser utilizado de rotina no dia a dia das clínicas. E agregar muito. Ok. Mais alguma pergunta de alguém? Bebeto, Clécia. Fala, Clécia. Tudo bem, André? Parabéns, foi linda. Muito boa apresentação. Obrigada. Deixa eu te perguntar uma coisa, no nível mais cotidiano, o que você recomenda? Porque a gente recebe uns pedidos muito inespecíficos, e aí acaba sendo aquele dilema, né? Tipo, declínio cognitivo, crânio com espectroscopia. E aí, se você dá um laudo também genérico, você não contribui com nada, e ao mesmo tempo a gente fica naquilo de tem que ter uma correlação. Então, quando você está dentro de uma equipe multidisciplinar, fica obviamente mais fácil, né? Da gente comunicar e se fazer entender. Ou então a gente eles pedem uma classificação que você deu MTA e tudo mais, e aí você não sabe exatamente para o que você está fazendo, sabe como é que é? Sim. Então fica muito perdido isso na rotina de clínica, principalmente. Uma das coisas que eu acho que, a espectroscopia no contexto de demência de Alzheimer, muitas vezes ele pode até confundir, ele não ser uma coisa a ferramenta definitiva. Eu acho, como eu tinha falado, ele é muito útil quando você tem, por exemplo, a encefalopatia hepática. É contundente, não deixa dúvida, você não tem um diagnóstico diferencial para te confundir naquela situação. Mas na demência de Alzheimer, às vezes, se o paciente está usando medicação específica, ele vai melhorar clinicamente e ele vai ter um espectro que pode ser normal, foi inicialmente alterada e passou a ser normal por conta da medicação, se ele está numa fase inicial da demência. Mas no laudo, a forma que você pode colocar, primeiro, símbolo posterior. Se vem qualquer paciente, avaliação de declínio cognitivo, a região que a gente vai estudar é símbolo posterior. Tem médico que pede a avaliação do hipocampo, e às vezes você faz também o hipocampo, não deixe de fazer o símbolo posterior. Faça o hipocampo, mas não deixe de fazer o símbolo posterior. Mas, sem dúvida nenhuma, no laudo, você vai colocar redução do N-acetilospartato, que pode ser disfunção ou perda neuronal, elevação ou não do minoxidil, elevação ou não da razão MNA. E acaba sendo uma coisa que você não tem como afirmar que seja, mas ele pode estar associado. E se for normal, ele não vai excluir, porque vai depender do contexto clínico, e muitas vezes, quando a gente recebe o pedido, não tem escrito isso, né? A gente não sabe se ele está em vigência de medicação, se ele já tem um diagnóstico, já começou alguma medicação específica. Então, a gente fica, às vezes, numa caixinha preta, né? Sem ter muita informação do paciente. Sim, e até porque às vezes as alterações de espectroscopia são sutis. Isso. E em algumas rodas de discussão, a espectroscopia não é nem tão valorizada, né? Sim. Na Europa, eles meio que acham que não precisa, que não tem essa relevância toda. Então, eu
Eu concordo no sentido, quando você tem certeza que aquele paciente é demência de Alzheimer, ou possivelmente ou provável, sim, a espectro, eu acho que ela tem um papel secundário, ela não é o seu divisor de águas. Mas quando você não sabe o que causou o declínio cognitivo, eu acho que não custa nada você fazer uma sequência que vai durar 3 minutos, que você vai fazer, e se ele tiver uma alteração compatível com encefalopatia hepática, que eventualmente eu já peguei, você pode levantar a lebre de uma outra condição que às vezes o médico assistente não estava pensando originalmente. E aí ele passa aí para uma investigação mais específica que pode mudar o curso daquele paciente. Né? Perfeito. Entendi. Tem uma outra pergunta. Na hidrocefalia de pressão normal, uma coisa que me ajudou muito foi começar a usar esses outros parâmetros que temos agora, medida do ângulo ventricular, aquele cérebro lá em cima que fica aquilo juntinho, Isso. e alargamento do Vale Silviano. Então, esses dados, para mim, eu tenho mais facilidade de avaliar isso até do que, às vezes, o fluxo licórico em si. Né? Mesmo porque aquelas curvas de avaliação do fluxo licórico são meio complexas. Né? A radiologista não gosta muito de curva, né? Entrou número, curva. Nós temos usado bastante, eu pelo menos, eu fiquei bem mais seguro depois que eu comecei a usar isso. Sem dúvida. Bem mais seguro. Eu acho que é até interessante assim, a gente ter um novo paradigma de laudo, é a gente passar a incluir isso de uma maneira mais sistemática. Né? Tipo, talvez a sua impressão do MTA, a sua impressão do FASECAS, a sua impressão desses ângulos, e criar uma sistemática, que aí talvez facilite no acompanhamento até do mesmo indivíduo quando ele volta evolutivamente para você comparar. Eu acho que assim, esse tipo de paciente ele volta de um modo geral. De tempos em tempos ele vai fazer uma nova avaliação. Então, se você tem o dado dele guardado e consegue fazer a comparação, sem dúvida nenhuma, tem um ganho muito interessante. Você acha que tem cabimento, por exemplo, essa volumetria hipocampal, a volumetria cerebral, isso ser usado como um parâmetro? Por exemplo, o sujeito, quando chegar nos 60 anos de idade, tem que fazer uma ressonância para servir de parâmetro. Você acha que vai chegar nisso? Eu acho que assim, uma das coisas, talvez, Beto, como, digamos, em termos atuais, se o paciente não tem declínio cognitivo, talvez você de lançar a mão do uso da volumetria, talvez seja um custo a mais para ele que não seja tão relevante. A grande vantagem é que se ele faz o exame, ele tem uma aquisição volumétrica feita, eu consigo a qualquer momento fazer o neuroquant. Eu só vou mandar para o software vai calcular. Então, se eu tenho 10 ressonâncias dele anteriores, em que eu tenho dado bruto da volumetria, eu posso fazer o neuroquant a qualquer momento. O neuroquant ele não está preso à aquisição no momento que ele faz a ressonância. Essa é uma observação importante. A gente pode fazer uma análise retrospectiva. Pode. Mas precisa de um dado volumétrico. Então, assim, se os serviços puderem sistematicamente sempre garantir um volume do crânio, isso vai facilitar futuramente se houver a necessidade dessa análise, por exemplo, com o neuroquant e a comparação evolutiva do paciente. Mais alguma pergunta? Bom, André, muito obrigado. Eu sei que eu vi que eu escolhi a pessoa certa para falar desse assunto. E você já está convidada, porque nós vamos ter uma aula sobre PET. Então, você já vai estar convidada para debater com a gente, tá? Muito obrigado. Ótimo, obrigada. Parabéns. Obrigada mesmo. Tchau. Parabéns, ótimo. Obrigada. Tchau. Beijo. Obrigada, Andréia. Obrigada, Márcia. Parabéns por ontem, Gabriel. Muito bom. Obrigada. Obrigada, Andréia. Tchau. Obrigada. Tchau, Carla. Obrigada. Beijo, Andréia. Ótimo. Beijo. Obrigada. Tchau.